A ordem dos livros, na Bíblia protestante. O Antigo Testamento é formado por 4 grupos de livros que são: primeiro grupo, Pentateuco ou Torá. São compostos pelos 5 primeiros livros da Bíblia. São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Segundo grupo, livros históricos. Este grupo de livros é composto por 12 livros que relatam toda a história de Israel, desde a entrada até a conquista da terra prometida Canaã. São eles: Josué, Juízes, Rute, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. Terceiro grupo, livros poéticos. É composto por 5 livros, sendo estes escritos em forma de cânticos ou literatura poética. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Quarto grupo, profetas maiores. São 5 livros que relatam a história dos profetas que mais profetizaram na história de Israel. Estão expostos em ordem de relevância e não em cronológica. São eles: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Quinto grupo, profetas menores. Este é o último grupo de livros do Antigo Testamento e está dividido em 12 livros que contam a história e ministérios de 12 grandes profetas de Israel: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. A organização do Novo Testamento. O Novo Testamento é formado por 4 grupos de livros que são: primeiro grupo, Evangelhos. É composto por 4 livros que narram a passagem de Jesus na terra, desde o seu nascimento, obra, ministério, redenção até a sua ascensão aos céus. São eles: Mateus, Marcos, Lucas, João. Segundo grupo, histórico. É composto por apenas um livro que conta a história dos apóstolos e a instituição da primeira igreja cristã na terra, a igreja primitiva. É ele: Atos dos Apóstolos. Terceiro grupo, epístolas ou cartas. São cartas escritas pelos apóstolos e direcionadas às igrejas de várias cidades, nações e continentes da terra. São um total de 21 cartas, sendo 13 escritas pelo apóstolo Paulo e 8 escritas por autores diversos. Estes livros estão organizados em ordem cronológica, sendo que as primeiras são as 13 do apóstolo Paulo. São elas: Romanos, 1º e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2 Tessalonicenses, 1º e 2 Timóteo, Tito, Filemon. Na sequência vêm as outras 8 que são de autores diversos, que são: Hebreus, Tiago, 1º e 2 Pedro, 1º e 2 e 3 João, Judas. Quarto grupo, Revelações ou Apocalipse. Este grupo é composto por apenas um livro que traz toda a revelação dos últimos acontecimentos da igreja aqui na terra. É ele: Apocalipse, escrita valiosa. As cópias dos manuscritos originais da Bíblia estão guardados na biblioteca da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. O papiro Nash é um verdadeiro tesouro arqueológico. Adquirido no Egito, em 1902, por Walter Levy Nash, é composto por 4 fragmentos que, reunidos, revelam 24 linhas escritas à mão, onde aparecem os 10 mandamentos e alguns versos do Deuteronômio. A língua utilizada é o hebraico antigo e o texto não possui vogais. Embora diminuto em tamanho, consiste em apenas uma folha de papiro. Sua importância é gigantesca, datada do século II AC, o que faz dele um dos mais antigos manuscritos da Bíblia. Textos como o do papiro Nash são pistas preciosas para os arqueólogos, teólogos e historiadores que buscam desvendar os mistérios sobre a composição da Bíblia. A análise desse material permite uma aproximação do conteúdo original das Sagradas Escrituras, já que os primeiros textos hebreus não resistiram ao tempo. Além disso, os manuscritos revelam fatos interessantes, como os métodos de redação e o contexto em que surgiram. Sabe-se, por exemplo, que os mais antigos textos bíblicos foram escritos a pincel e pena, primeiramente em rolos de papiro, depois, em pergaminhos. As folhas de papiro eram feitas de uma planta muito comum no Egito, chamada Cyperus papyrus, mas, por serem frágeis, poucas chegaram aos dias de hoje. Já os pergaminhos eram feitos do couro de animais, como ovelhas e carneiros, e resistiram por mais tempo. Os papiros, em tese, dão acesso a cópias mais fiéis aos textos originais.
Porém, pela fragilidade do material, eles são compostos por milhares de fragmentos, alguns do tamanho de confetes. É o caso do papiro Bodmer, do final do século II, onde se encontra o Evangelho de João quase na totalidade, e isso já é algo espetacular, diz o teólogo Pedro Lima Vasconcelos, da PUC de São Paulo. Os pesquisadores também descobriram que o papiro, além de frágil, era mais barato que o pergaminho, o que explicaria por que os cristãos demoraram a utilizar o segundo material em seus escritos. Nos primeiros séculos, quando o cristianismo era uma religião de grupos marginalizados, houve uma predominância de textos em papiro. Só quando a religião foi aceita pelo Império Romano, no século IV, o pergaminho começou a ser adotado, diz Pedro. O conjunto mais famoso de papiros e pergaminhos bíblicos foi descoberto em 1946, em 11 cavernas na região de Qumran, em Israel. Batizados de manuscritos do Mar Morto, a maioria teria sido escrita entre os séculos 3 AC e 1 DC. Atualmente expostos no Santuário do Livro, em Jerusalém, eles contêm alguns dos textos mais antigos das Escrituras de que se tem notícia. Mas não são os únicos considerados valiosos pelos especialistas. Com o tempo, os rolos de papiro e pergaminho começaram a ser trocados pelo códice, ou códex, espécie de livro arcaico, cujas folhas eram sobrepostas e costuradas numa das margens. É esse o formato de outros grandes achados arqueológicos, como o Códex Sinaítico, descoberto em 1844 no Mosteiro de Santa Catarina, próximo ao Monte Sinai, no Egito, e o Códex Vaticano, localizado no século XV, num canto esquecido da Biblioteca do Vaticano. Escritos em grego, no século IV, ambos contêm tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, embora algumas partes estejam faltando. O manuscrito de Santo Éfrem, também chamado de reescrito de Santo Éfrem, é um códice igualmente importante, principalmente pela técnica nele utilizada. Os copistas empregaram um processo conhecido como palimpsesto, do grego raspado de novo, que consistia em raspar ou lavar o pergaminho e usá-lo de novo. Testes com luz infravermelha revelaram que o texto havia sido copiado no século IV, raspado 200 anos depois e, mais tarde, substituído pelos Sermões de Santo Éfrem, religioso que viveu na Síria no século IV. Atualmente, está exposto na Biblioteca Nacional de Paris. Da Vulgata, tradução da Bíblia para o latim feita por São Jerônimo no século V, sobraram milhares de manuscritos. Há mais de 8.000, a maioria anterior ao século XII. O mais antigo e completo é o Codex Amiatinus, hoje guardado na Biblioteca Laurentiana, em Florença, na Itália. Foi escrito por várias mãos, em caligrafia medieval. Alguns calculam que sua redação tenha consumido peles de mais de 500 carneiros. Ao contrário do papiro Nash, este tem tamanho e peso proporcionais à sua importância. São 2.060 páginas e mais de 30 quilos. Nos próximos vídeos, vou começar a explicar os livros em ordem cronológica, colocando as datas de cada evento. Não percam e se inscreva no canal. Clique no sininho para ser notificado quando sair novos vídeos.